Bom dia a todas, bom dia a todos. Antes de mais nada, em nome da Câmara e da Comissão Legal, agradeço a sua presença aqui nesse webinar. O tema hoje não poderia ser mais interessante: boas práticas concorrenciais em associações. Antes de passar a palavra à Carla, a quem agradeço a presença, a Carla, não vou entrar em detalhes do currículo dela, senão vou passar aqui um tempão falando de tão extenso e rico. E a Camila também agradeço que se disponibilizaram, ambas da Fluxi, a nos contar um pouco da experiência delas sobre isso. Antes de passar a palavra a elas, vou falar um pouquinho da nossa Câmara, acho que é importante. A nossa Câmara, não sei se vocês sabem, é a Câmara bilateral mais antiga do Brasil. Nós temos 124 anos. É uma Câmara que, além das atividades tradicionais de uma Câmara de Comércio, como networking e eventos, também oferece várias atividades complementares que são de grande interesse dos nossos associados, como matchmaking e outras atividades. Eu convido a todos aqueles que ainda não são associados da Câmara a conversar aqui com a Gabriela, que pode passar um pouquinho mais de detalhes sobre a nossa Câmara. Não vou me delongar mais em apresentações, sei que o tempo de todos é curto, então passo a palavra à Carla. Obrigado. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do tempo e do espaço da Câmara para falarmos sobre esse tema. A Pluxee tem muito forte, né, enraizado essa questão de boas práticas, de práticas íntegras e éticas do seu negócio. Então, é um prazer também dividir esse espaço com a Camila, que é aqui minha parceira do dia a dia, a Camila do lado de relações institucionais, eu do ponto de vista de compliance, mas é uma parceria muito próxima especialmente sobre esse tema. E acho que esse é um bom espaço para que a gente possa mesmo trocar cases de sucesso, boas práticas, entender também como as demais associadas e os demais participantes desse webinar enxergam o tema e refletem isso no dia a dia. Então, vai ser um prazer dividir com vocês. Eu vou começar apresentando a Camila e depois já dou espaço para ela falar um pouquinho da atuação dela aqui na Flex. Bom, então, essa é a Camila, advogada, certificada em Relações Governamentais no INSPER, atua na Pluxee desde 2017, hoje com enfoque em Relações Institucionais. Conta um pouquinho para a gente cada sua atuação. Obrigada, Carla. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigada pela Câmara, pelo convite, e a Carla por me inserir nesse tema. Como ela disse, a gente tem muita relação, muita conexão quando a gente fala em compliance em associações, é um desejo muito forte, a gente segue a risca aqui na Pluxee, porque é um tema muito importante para a gente quer colocar todo mundo em linha aí com o que acontece hoje no mercado, direcionado bem para compliance, para a gente estar cada vez mais transparente e seguro em relação às nossas práticas. Bom, em relação à Camila, pessoal, não profissional, sou do interior paulista, não sou de São Paulo, estou aqui há 10 anos, vim para fazer faculdade, me formei, fiquei em relação ao trabalho, adoro essa cidade, gosto bastante, fiz faculdade aqui, me formei, fui para escritório, comecei meu relacionamento com a Pluxee, que era a antiga Sodexo, pelo escritório, depois fui convidada para vir participar e atuar na área de relações governamentais, e por aqui fiquei, me apaixonei pela área, relações institucionais, assim, é apaixonante, a gente quando se forma acaba gostando tanto de advogada que tem medo de advogar desse cenário, que tem medo um pouquinho de olhar em volta. Fiquei muito feliz com a minha escolha, sou muito feliz até hoje de ter migrado para outras vertentes que o direito nos dá de possibilidade, assim como compliance, né? Sou muito feliz em relações institucionais, acho que abre centenas de portas, é um outro modelo de atuação. Às vezes tenho saudade um pouquinho dos prazos do processo, mas logo passa. Não dura muito. Não dura muito. Gosto muito de esporte, sou apaixonada por judô, também gosto bastante de futebol, e é isso, pessoal. Prazer, muito obrigada. Obrigada, Cá.
Bom, e aqui falando um pouquinho sobre mim, eu sou especialista em compliance, também fiz um MBA em gestão de negócios, acho que porque muito de compliance se conecta mesmo com essa questão de como os negócios são estruturados e geridos, para que de fato sejam sustentáveis e perenes no mercado. Hoje a minha atuação na Pluxee, ela tem os pilares tanto de integridade quanto regulatório e também de prevenção à lavagem de dinheiro, então é um dia a dia bem dinâmico, com vários vieses diferentes, várias atuações diferentes, o que é bem positivo. Nunca fui advogada raiz de contencioso, digamos assim, então sempre já iniciei minha carreira como advogada em regulatório e aí fui migrando e me encontrando no compliance. Então, acho que essa conversa aqui vai trazer muito desses diferentes cenários que a gente vive e como a gente aplica isso e reflete em boas práticas. Quando a gente fala, iniciando mesmo o papo técnico, digamos assim, quando a gente fala de compliance concorrencial, é justamente esse programa, essa estrutura, esse sistema que visa prevenir e mitigar os riscos de violações específicas quando a gente fala da lei de defesa da concorrência. Então, como a gente consegue estruturar mecanismos para que as organizações possam detectar e também tratar essas eventuais práticas e também como isso reflete no mercado, né? Não só do ponto de vista reputacional das empresas, mas também dos prejuízos financeiros, dos prejuízos mesmo e da própria responsabilização das pessoas físicas relacionados ao tema. Então, é um olhar de compliance, não deixa de ser um olhar de compliance, mas com viés muito específico de práticas mesmo anticoncorrenciais. E aí, Ká, me conta um pouco. Por que é importante participar de uma associação? Qual a relevância dessa participação para as organizações? Como a gente estrutura isso hoje? Como a gente acompanha? Conta um pouquinho. Bom, Cá, as associações, elas são importantes porque lá a gente não discute pontos de interesse individuais, a gente discute pontos que impactam o setor como um todo. E muitas vezes não é só o setor que as empresas são direcionadas, né? Na associação, a gente é um grupo de empresas formadas pelo mesmo setor, com objetivos em comum, e que a gente ganha mais força para tratar com o governo, com outras entidades, com o Congresso Nacional, com os parlamentares, com os stakeholders que são de um universo gigantesco, não só relacionados ao ecossistema que a gente está trabalhando, e é importante e relevante em relação à força que a gente tem. A gente, quando vai falar de um interesse coletivo dentro de uma associação, muitas vezes não está falando só do interesse privado daquele setor, ou em especial de um objetivo que vai afetar e vai ter impacto apenas ao negócio daquele setor, daquela empresa, movimento. Muitas vezes a gente traz temas que têm impacto no governo, que vai ter um impacto de tributação, que vai ter um impacto em outros eixos do ecossistema que a gente está, aos trabalhadores, usuários de benefícios. Então, os temas em associações, muitas vezes não dizem respeito só aquele setor. É um olhar como um todo, que você tem que fazer um estudo, uma análise, uma avaliação, conversas com economistas, com profissionais direcionados a tema, para você conseguir que o seu objetivo ele seja muito claro e consiga afetar, você consiga visualizar onde ele afeta o pós, não só aquilo que te interessa, mas no setor como um todo. Legal. E nas associações, acho que o que traz muito desse tema também é a questão, né, do quanto essas relações, essas interações podem ir para um caminho de licitude, então também de ser um benchmarking, né, os cases de sucesso e de como as empresas estão se organizando em determinado tema e dos impactos disso para o segmento como um todo, não individualmente, como você comentou, mas também como isso pode se enviesar para algo ilícito, né? Com certeza, com certeza. Tem muito disso. A gente tem orientações para todos os funcionários, para colaboradores que atuam em associações, exatamente em relação a isso. A gente tem que ter em mente e ser bem orientado para aquilo que a gente pode tratar dentro de uma associação e aquilo que a gente não pode tratar dentro de uma associação, de saber o momento em que a gente tem que levantar a mãozinha e falar, olha,
esse tema, eu vou me retirar, porque eu não posso, de acordo com o meu compliance, estar tratando desse tema, para que a gente não configure, não caia no risco de acabar configurando um cartel, ou acabar configurando algum tipo de acordo entre concorrentes, que aí é um caminho de ilicitude. Ótimo, cara. Aqui, até para trazer um pouquinho, né, aterrizar o conceito de conduta anticompetitiva, a gente trouxe aqui ponto de vista visual mesmo para facilitar, mas justamente para entender que a gente tem o formato vertical de condutas anticompetitivas, e aí são justamente as empresas atuando em acordos, em combinações com seus fornecedores, que tem também direto impacto com os consumidores. Então, quando a gente fala de distribuição seletiva, acordo de preço, restrição de territórios, clientes, né, e produção, e aí aqui, claro, sem uma justificativa econômica que paute isso, porque pode ser que eu tenha uma restrição de território por questões, por exemplo, tributárias, por questões logísticas, enfim, eu consigo justificar economicamente algumas restrições, mas os acordos em si, para prejuízo dos demais players, ou para que isso impacte de uma forma negativa e para novos entrantes, por exemplo, isso é caracterizado numa conduta anticompetitiva. Isso quando a gente fala aqui do formato vertical. E é possível também a combinação no formato horizontal, que é a mais conhecida por todos, né? Então, a fixação de preços, cartéis, a restrição mesmo de entrada de novos players, como a gente faz essa repartição no mercado, combinando isso com outros concorrentes para restringir a concorrência. E é justamente esse olhar do CADE, que é o órgão regulador que trata do tema no Brasil, para identificar essas práticas, para responsabilizar também essas práticas, para prevenir essas práticas. Então, o quanto a gente precisa também ter consciência de quais são as condutas anticompetitivas para conseguir preveni-las. Dificilmente a gente vai conseguir prevenir algo que a gente não conhece como funciona. Então, por isso, trouxemos aqui esse ponto também para todos ficarmos na mesma página. E como a gente pode prevenir essas condutas anticompetitivas, né? Especialmente quando a gente fala das reuniões em associações, dos eventos que muitas vezes os players se encontram, discutem e que muitas vezes são produtivos, mas quais cuidados a gente precisa ter nessas interações? Como a Ká comentou, justamente conscientizar os porta-vozes, as pessoas que participam dessas associações, desses eventos, treiná-los a respeito disso, do que pode ser ou não discutido nesses fóruns. Então, uma coisa é a gente discutir novas leis e regulamentações que são de aplicação para o segmento como um todo, boas práticas, o quanto isso impacta até no dia a dia, na operação, mas sem entrar nos detalhes estratégicos, né, de cada negócio, sem entrar em informações confidenciais, sensíveis e que tragam mesmo ali a operação desse negócio. Eu também posso falar de novidades tecnológicas, do quanto isso traz também novos desafios para as empresas como um todo, mas eu não posso fazer acordos com esses concorrentes, seja até sobre negociação com fornecedores que são comuns, por exemplo, né, que são práticas que a gente já viu aí no mercado. Então, acho que o principal papel, especialmente quando a gente fala da atuação de compliance, é esse olhar mesmo preventivo, de conscientização, de treinamento, trazer para as pessoas materiais e oportunidades para que elas tirem dúvidas. Então, olha, tem um evento na semana que vem e eu sei que vão participar os concorrentes, quais cuidados eu tenho que ter? Olha, eu participo de uma associação e a gente tem agora em pauta um tema que é muito sensível, uma nova regulamentação que é muito específica ali do nosso segmento e que pode trazer discussões mais delicadas e que entrem em informações confidenciais, informações estratégicas, que cuidados eu preciso tomar. Muitas associações já tomam por prática ter a participação de um advogado externo nessas reuniões, justamente para que ele possa pontuar, olha, aqui estamos por um caminho, indo por um caminho delicado, não podemos seguir com essa discussão, e até para que essas atas sejam registradas da forma adequada, inclusive constando as discordâncias da participação, da discussão sobre esse tema. Então, registrar que o player
X, a partir de tal momento, quando iniciou-se a discussão sobre tal tema, negou-se a continuar na discussão, porque tudo isso vira uma evidência mesmo em casos de investigação pelo CAD, enfim, e protegem também a empresa desses riscos. E nesse ponto, Caio, o que eu acho muito importante, trazendo uma prática aqui que a Carla toma conta na Plux, é a transparência, né? É a forma que a gente deixa isso evidente, não só para internamente, como para externamente. Por exemplo, quando a gente fala de eventos, tem muito em relações institucionais, a gente sempre vai a eventos que são do governo, que são de associações, eventos de setores que estão dentro do nosso ecossistema, e não significa que a gente não pode ir, ou quando a gente acaba indo, seja uma coisa negativa, né? A palavra logo aqui às vezes traz um pouquinho de negatividade, mas não é isso. Quando eu comecei o meu relacionamento de entrar em relações institucionais, para mim também foi desmistificar isso, foi entender isso. É a forma como você trata. Você não pode individualizar uma informação, tratar de uma informação sensível dentro de um coletivo que não esteja resguardado, com um advogado ali que esteja dentro da reunião. Tá tudo bem. O que geralmente a gente faz, trazendo um pouquinho para as nossas práticas aqui, quando a gente vai vai tratar de alguma informação sensível, a gente contrata uma empresa terceirizada que, com NDA, com o aval de compliance, ela reúne as informações e ela não traz para a associação ou para o governo ou para quem quer que seja que a gente esteja realizando um estudo ou uma conversa, a informação individualizada. Ela traz a informação como uma informação do setor, como algo para agregar dentro do mercado. E até para fomentar essas discussões de forma saudável e ilícita. E aqui uns cases que talvez muitos de vocês já conheçam, mas que trazem justamente esse olhar de como o CAD identificou as práticas e a atuação mesmo do CAD nessa responsabilização. Então, em cartéis de gás de cozinha, cartel de mercado de medicamentos genéricos, as práticas anticompetitivas mesmo em combustível, nos postos de combustível, formação de cartel em lanchonetes, tudo isso só foi possível responsabilizar as empresas e as pessoas também atuantes, porque as empresas não tiveram essas práticas de cuidado mesmo, de prevenção. Então, falando especificamente do caso do mercado de genéricos, a configuração do cartel se deu por uma reunião em associação. Então, era uma associação das indústrias farmacêuticas que, à época, discutiam justamente a entrada dos medicamentos genéricos no mercado, e nessa reunião falou-se muito sobre como poderiam ser criados mecanismos para desestimular a aquisição dos medicamentos genéricos, né? Como eles poderiam enfraquecer esse ponto que, por óbvio, para a população como um todo seria muito benéfico. Uma, inclusive, das participantes dessa reunião se retirou da reunião quando essa discussão se iniciou, mas não registrou isso em ata. Então, não conseguiu comprovar que não participou ativamente da discussão, e em razão disso também foi responsabilizada. Então, aqui fica muito clara a importância mesmo de que as pessoas tenham consciência do risco de participar dessas discussões, dessas interações, e também de como mitigar esse risco, né? Porque o risco existe, que a gente não pode, como a Carla comentou, que a gente não pode se expor a ele. A gente só precisa ter os mecanismos adequados de como mitigá-lo, de como prevenir que ele se concretize na organização. Como agir, né, quando acontece. Exato. Pode acontecer? Pode. Como eu devo agir quando isso acontece e eu estou presente? Isso é muito importante para a gente. Exato. E aqui, até como um pouquinho do que a gente divulga para os nossos colaboradores, a gente tem uma política específica de antitrust que traz justamente não só os conceitos, mas quais são as boas práticas, como agir caso a gente esteja exposto a uma situação
de risco, o mesmo quando a gente fala da nossa política de compliance, e a gente também estimula que essas situações sejam trazidas ao conhecimento da companhia, seja pelo canal de denúncias, seja pela própria interação com o time de compliance, para que a gente entenda quais providências precisa tomar para minimizar o risco, uma vez que já aconteceu a situação. Mas acho que o enfoque e até a abertura da Câmara de trazer a possibilidade de discutirmos esse ponto aqui é que a gente possa, de fato, atuar de forma íntegra, ética nessas discussões, nessas associações e trazendo as boas práticas para isso. E uma boa prática é justamente essa, trazer o tema à discussão, trazer cases de sucesso, boas práticas, para que a gente possa cada vez mais disseminar esse conteúdo e ter ali o mercado como um todo atuando de forma adequada. Cara, não sei se tem alguma coisa mais para trazer, se a gente abre para perguntas, para cases. Pode abrir para perguntas, né? Vamos ver como é que tá. Vamos lá, pessoal. Rosângela, Gabriela, não sei se a gente tem alguma pergunta aí do pessoal, se alguém quiser também participar ativamente, fazer a pergunta aqui diretamente, ou até trazer algum ponto de discussão, de reflexão, fiquem à vontade. Há uma pergunta no chat. É possível utilizar associações para compras colaborativas e consórcios de compras quando os itens são secundários para os associados e a participação do conjunto de associadas no mercado vendedor daqueles itens não é significativa? Exemplo, materiais de escritório comprados em conjunto para indústrias metalúrgicas em uma associação. Quais os cuidados? Acho que aqui a CAP talvez tenha até mais exemplos de contratações conjuntas, etc., mas aqui acredito que o principal cuidado é justamente do como vão se receber esses pedidos e o quanto demonstrar esses pedidos, especialmente quando a gente está falando de uma indústria metalúrgica, então o próprio volume do pedido, essas coisas, o quanto isso não reflete também na estratégia da empresa, e aí tendo os outros concorrentes ciência disso, o quanto isso pode impactar no mercado. Então, demonstrar mesmo a sua estratégia, até nessa questão de compra e venda de serviços ou de materiais, pode ter esse reflexo direto na sua estratégia. Então, o cuidado é justamente entender quem vai receber esse pedido, qual distinção, qual Chinese wall, digamos assim, existe para que essas informações não sejam compartilhadas com os demais e assim não possam refletir no mercado do ponto de vista de que os concorrentes entendam a estratégia do outro. Bom, Eduardo, obrigada pela sua pergunta, primeiramente. Os pontos que a Carla trouxe são muito importantes, não só relacionados a isso, mas se fica caracterizado algum tipo de vantagem ou se está de acordo com entre todas as associadas, porque isso é muito importante, a gente também não pode fazer algo que não seja de conhecimento de todas as associadas ali dentro, se elas estão de acordo e se é um serviço que todo mundo vai poder usufruir da mesma forma. Por exemplo, na associação, às vezes a gente tem alguma compra de um livro que é importante, vai ser feita uma distribuição para todas as associadas relacionadas ao setor. Todo mundo concorda, todo mundo consente em relação a isso. Ou, por exemplo, quando a gente vai construir, que acontece bastante, estudos e pareceres. É de um interesse coletivo. Às vezes teve algum impacto na regulação, teve alguma alteração ou atualização da lei, e é de interesse de todas as associadas ouvir uma opinião de um especialista que entenda daquele assunto e que a gente possa utilizar como uma forma de disseminar a informação tanto internamente dentro da empresa quanto externamente para os nossos clientes. Então, a gente contrata um estudo com o nome da associação, dentro da associação, mas que todas as associadas possam usufruir do resultado, ter aquele estudo para elas, compartilhar com os seus colaboradores, compartilhar com os seus clientes. A gente sempre atua dessa maneira.
com consentimento, ou sem obter nenhum tipo de vantagem individual, sempre pensando no coletivo, se é um interesse comum de todos. E até o preço praticado, né, Cá? Porque as associações, em regra, não detêm a participação de todos os players do mercado, né? Exato. Então, quanto aquele preço vai beneficiar um grupo restrito de empresas, de organizações, e o quanto isso pode impactar também outros players que não têm acesso e razão de não participarem da mesma associação. Então, são pontos de atenção e de cuidado, mas é possível, desde que tomados os devidos cuidados para que isso não caracterize nenhum ilícito. Não sei se ficou claro, Eduardo, se você quiser fazer algum complemento também, fica à vontade. Ficou claro. Ótimo, que bom. Mais algum ponto, pessoal? Acho que a ideia era trazer mesmo um bate-papo, né? Não uma aula, porque acho que nem é da nossa expertise trazer tanto a tecnicidade do tema, mas muito mais de abrir as portas para discutir as boas práticas e como a gente pode, juntos, inclusive, né, fazendo parte desse grupo, construir aqui os cenários mais seguros para todos e prevenindo esses riscos para as organizações. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se o Felipe também quiser fazer mais algum apontamento. No Q&A tem 2 perguntas. Acho que não abriu aqui para gente. Só tinha do Eduardo mesmo. Eu posso ler para vocês, então, por gentileza. Ótimo. Uma pessoa está como anônimo. Vocês têm mais exemplos sobre o que associações podem fazer e também sobre o que elas não podem fazer? E existe uma segunda pergunta. Bom, respondam essa, por gentileza, e depois eu faço a outra pergunta que está aqui no Q&A, ok? Obrigada pela pergunta. Muito do que a gente trouxe durante o nosso bate-papo é o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? A gente pode discutir orientações regulatórias dentro da associação, a gente pode reunir as empresas do setor para um objetivo em comum, o que a gente precisa fazer e aplicar dentro da empresa. Orientação adequada para o colaborador que participa da associação, para que ele possa saber quando ele tem que agir, quando ele tem que se retirar ou não. Nas associações, é importante sempre ter a presença e as reuniões serem divulgadas abertamente para que os associados possam participar, sempre acompanhado de um advogado, para que, quando possível, levante a mão e fale assim, olha, esse tema aqui é um tema sensível, vocês não podem tratar nessa reunião. A questão da organização em si da associação é muito importante, e o que você não pode fazer, às vezes, é muito claro, né? Por exemplo, o caso de cartéis é muito evidente, tem muita discussão, a gente vê bastante o setor de combustível discutindo isso por conta de tabelamento de preço. Você não pode divulgar uma informação sensível, individualizada, que deixe caracterizado que é uma estratégia de uma empresa individual. Por isso que a gente sempre faz a opção, e é a opção que geralmente é apontada como mais segura, da gente fazer troca de informações com o NDA, com uma empresa terceirizada, que não traga nenhuma informação individualizada, mas sim como um todo, representando aquela associação. A gente pode participar de eventos, participar de reuniões representando o setor, desde que tenha transparência, que tenha as evidências do que foi tratado, sempre manter em ata o que está sendo discutido em associação, deixar registrado. A gente pode, dentro da associação, avaliar essas atas antes de que elas sejam finalizadas, para você que participou da reunião, saber se você está de acordo ou não. Em relação à associação, as associadas também podem validar os materiais. E não é só material que está ali em ata ou que está sendo discutido internamente. Aquilo que vai externamente. Afinal, a associação, ela representa as suas associadas. Então, é uma matéria para um jornal. A associada pode e deve
olhar aquilo que está sendo exposto, porque a associação fala em nome da empresa, em nome das suas associadas. É um ofício para um órgão regulador. Claro que a associada também deve avaliar aquele conteúdo, porque a associação representa as suas associadas perante os órgãos reguladores. Tudo que leva de dentro da associação para o externo, seja para Congresso Nacional, para o governo, para órgãos reguladores, é em nome de todas as associadas. Você, como a Carla trouxe no exemplo, em relação ao cartel de medicamentos genéricos, você está ali, é uma pauta sua. Então, é importante que você também faça a validação desses materiais. Sim, muitas vezes as associações atuam também com a autorregulação, né? Que é justamente a associação agir regulamentando o próprio setor. Então, uma vez que eu dou a minha anuência com essa autorregulamentação, além de me comprometer em segui-la, eu estou também já prevendo os impactos que isso pode ter no mercado, inclusive para aquelas que não são associadas. Então, o cuidado nesse olhar também para que isso não seja só um olhar de benefício individual e aí prejuízo ao mercado como um todo, para que a gente possa atuar de forma adequada. Agora entrou uma aqui, o Davi. Em muitos mercados, a associação coleta dados comerciais dos concorrentes associados e devolve essa informação de certa forma, sem identificar os associados que compartilharam. Às vezes, agregar de forma agregada ou anônima. Essa prática é correta? Tem algum tipo de risco junto às autoridades? Acho que a Cá trouxe um exemplo justamente disso, né? Não é incorreta, mas muitas vezes ela não reflete a realidade, por isso que tem que ter um cuidado. Se você vai trazer uma informação, por exemplo, junto às autoridades, você não pode fazer um estudo que esteja participando 2 associadas e o restante não. Por quê? Porque você vai acabar dando uma informação correta sobre o mercado para uma autoridade. Quando você participa de uma associação e ela quer levar algum índice, algum número relacionado ao mercado, é necessário que estejam participando todas as associadas dessa coleta de dados, para que a informação não fique incorreta e a autoridade não tenha um olhar incorreto. Não dá para participar, enviar dados através de uma associação com 2 ou 3 associadas participando da coleta de dados e outras 17, 20 não. É importante que tenha esse tipo de consciência na coleta de dados. E sempre com uma empresa terceirizada, apartada da associação, para que a associação também não tenha o poder desses dados das associadas individualizados e corra o risco de acabar tendo vazamento de informação ou um compartilhamento, às vezes mesmo que não seja a intenção da associação, mas acabe acontecendo, de compartilhar uma informação individualizada de uma associada específica. Então, sempre uma empresa terceirizada, com todas as associadas participando, com um LGE específico, que você tenha acesso a um resultado do coletivo e não só de 2 ou 3 empresas ou uma informação individualizada por empresa. Sim, até a forma como volta o retorno, né, dessa junção das informações para as próprias associadas, né? Para não correr o risco de, no retorno, você ter visão do dado individualizado do seu concorrente, que aí sim nós temos um problema. Então, esse cuidado mesmo de quem é a empresa que vai levantar essas informações, consolidar e voltar o dado que volte como um indicador, como um percentual, como um dado macro e não individualizado, porque senão a gente tem justamente esse cruzamento de informações entre concorrentes que pode levar a práticas anticompetitivas. E uma coisa que eu acho que é bacana compartilhar também ainda com todos esses cuidados, não é impossível de acontecer de ter esse acesso a dados que você não deveria ter. Então, como a gente atua diante disso? Então, eu deveria ter recebido um e-mail com o resultado macro, mas quando eu abri o arquivo, tinha ali o resultado individualizado. Então, o adequado é que a gente retorne, responda essa comunicação dizendo, olha,
recebi o e-mail tal, que contém informações sensíveis, e a partir desse momento excluo esse conteúdo dos meus acessos, comprovo que não utilizarei, me comprometo, né? Comprovo que não utilizarei dessas informações, porque é uma forma também de se prevenir de eventual desse vazamento ocasionado, mas de eventuais consequências que esse vazamento pode trazer para as organizações. Então, foi um vazamento, mas você se aproveitou disso em seu benefício. Então, esse cuidado também que é importante nesses trabalhos conjuntos, mas que são muito ricos também, esses estudos conjuntos, especialmente quando a gente está falando de uma nova legislação, uma regulamentação que impacta o mercado como um todo. É importante. Até para cada um não ter um entendimento, né? Não vamos fazer nada aqui relacionado ao setor. Aí um entende de uma maneira, o outro entende de uma maneira, e o mercado acaba ficando desestabilizado, com insegurança jurídica, porque cada um está falando uma coisa. Então, é importante que a gente também veja desse lado. E um ponto do que a Carla estava falando em relação quando acontece algum tipo de compartilhamento, é extremamente importante a gente avisar de imediato a equipe de compliance sem medo. Não ficar com a informação e acabar excluindo o e-mail. Avise a equipe de compliance de imediato, faça as evidências, as comprovações, os registros necessários, para que fique de uma forma transparente, para que a empresa também, a equipe de compliance, tenha o registro de que isso aconteceu, e não é uma forma, não é uma penalidade, para você é uma grande proteção. Exato. Acho que tinha mais uma. Mais uma pergunta no Q&A, é da Bruna Veríssimo. Quais são as consequências legais para as associações que não seguem as diretrizes de boas práticas concorrenciais? Obrigada, Bruna. Em relação às penalidades, quando a gente fala do ambiente associativo, a gente responde para um órgão regulador, que é o CAD. Então, sempre tem algum tipo de investigação que vai ser direcionado a diversas formas de penalidades, desde um termo de ajuste de conduta, um TAC, para que as próprias associadas façam algum tipo de ajuste em relação às condutas praticadas que foram evidenciadas como ilícitas, a autuação com multa. E também tem, além de multa, tá? Que a penalização da própria pessoa física envolvida. Exato. E acho que um ponto de atenção maior, especialmente quando a gente fala de práticas anticompetitivas, é que o CAD, ele penaliza as organizações, as pessoas envolvidas, ainda que o resultado não tenha acontecido. Então, se eu me reunir com concorrentes para combinar preço, para combinar práticas, ainda que eu não tenha conseguido um resultado efetivo com essa combinação, a mera organização, a mera junção dos concorrentes, para isso já é considerada como prática anticompetitiva e passível de multa, penalização, responsabilização das próprias pessoas físicas, porque é tido como um crime a prática de concorrência desleal. Então, é importante também esse cuidado de que o resultado não é só o que importa, né? A combinação, a preparação para o resultado também é tido como uma prática anticompetitiva e por isso esses cuidados, esses reforços constantes são tão importantes. Uma pergunta para o caso em que um tema impróprio seja tratado. Apenas retirar-se é suficiente se o participante perceber tarde demais o que fazer. Esse é um ponto importante. Apenas retirar-se não é suficiente. Por quê? Como a gente vai garantir que na ata vai constar a sua não anuência com aquela discussão, a sua discordância daquela discussão. Então, é importante que você se manifeste dizendo, olha, eu representando a empresa X, não concordo com essa discussão, entendo que ela é inadequada para esse fórum, então eu vou me retirar, peço para que conste em ata a minha retirada dessa reunião. E aí, muitas vezes, antes, quando as reuniões eram primordialmente presenciais, os grandes doutrinadores desse tema diziam, olha, é importante você registrar que você de fato se retirou naquele horário, daquele local, seja fazendo
uma compra, uma transação em outro um estabelecimento distante de onde. Mas agora com as reuniões online é mais difícil comprovar isso, mas em regra que as reuniões também sejam gravadas, é importante ter essa formalização, para que, se não constar na ata, minimamente a gente tenha o registro do andamento da reunião e que comprovou a sua retirada, a sua discordância com aquele tema. Por isso que é muito importante que os colaboradores que participam de associação sejam devidamente orientados do como agir em reuniões de associações. E também que tenha as pessoas nomeadas, digamos assim, para essa participação, né? Porque, claro, nas associações tem diversos grupos de trabalho que são de interesse da participação de vários colaboradores, mas se nós não tivermos isso de uma forma segmentada a ponto de entender quem são os responsáveis por aquele tema, a responsabilidade fica muito dispersa, né? Então é importante ter, olha, no grupo de trabalho jurídico, por exemplo, apenas as pessoas XPTO do jurídico são autorizadas a participar. Então, ter também esse controle de quem está autorizado, devidamente treinado e consciente também dessa responsabilidade dessas práticas para a participação dessas discussões é muito importante para a própria empresa conseguir mapear essas pessoas, os riscos e também ter um acompanhamento mais próximo dessas participações. Não sei se temos mais alguma pergunta por aqui, não subiu mais nenhuma. Também não há perguntas no Q&A também. Bom, então acho que a gente pode encerrar por aqui e também já deixo de antemão os nossos contatos à disposição, caso queiram, né, caso surja alguma outra dúvida, ou caso queiram fazer alguma troca também de boas práticas, caso queiram nos visitar também e discutir um pouquinho mais sobre o tema. Agradecer de novo o espaço da Câmara, a gentileza do Felipe de abraçar o tema também, o apoio da Rosângela e da Gabriela na organização do webinar, e permanecemos à disposição e certas de que essas discussões nos levam para lugares muito melhores. Bom, pessoal, sigo aqui os agradecimentos da Carla. Muito obrigada por todo o apoio da Câmara, a todos os participantes que estiveram aqui com a gente até o momento. E agradecer a Carla, muito obrigada pelo convite. Prazer. Adorei estar aqui hoje falando sobre esse tema. Sou apaixonada por esse eixo de direito. Sou suspeita para falar, mas obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Eu, em nome da Câmara, porque o Felipe precisou ausentar-se, ele comentou que tinha uma reunião um pouco antes, né, que ele precisaria ausentar-se antes do término do webinar. Então, em nome da Câmara de Comércio, eu agradeço a Comissão Legal, agradeço vocês duas, Carla, Camila, parabéns pelo nível de perguntas. É um tema muito interessante, que se tivesse mais perguntas, não sairíamos daqui tão cedo, né? Porque ele não é, ele é muito extenso. Muito obrigada, um excelente dia para você, para vocês e a todos os que estão nos ouvindo. Bom dia. Obrigada, bom dia.